mais uma tarde onde nós estaremos, né, trabalhando com o objetivo de aprendermos um pouquinho mais. Juntamente com vocês eu aprendo. E o nosso estudo de hoje, ele está todo baseado nesse livro, A Linha do Oriente na Umbanda, que eu já tinha conversado com vocês a respeito. Foi um livro escrito por Alberto Marcicano e Lourdes de Campos Vieira. Lourdes, aluna do mestre, saudoso mestre Rubens Saraceni. Ela, durante o curso de sacerdócio, na apresentação da monografia, ela escreveu esse livro como forma de apresentação do trabalho. Então, o nosso estudo ele é baseado nesse livro, mas, assim, hoje ainda não será concluído, certo, gente? Porque o conteúdo ele é muito, muito extenso, muito extenso. Vamos hoje, com paciência, com amor, dar início ao estudo desse livro e eu espero que vocês possam desfrutar de um conhecimento que não está acessível para muita gente, porque tem gente que nem conhece, nem sabe desses ensinamentos e que são, assim, fundamentais para aqueles que trabalham na Umbanda com amor, ok? Então, vamos iniciar disponibilizando para vocês os slides que eu passei para a Ivana e para a Jácia para irem colocando. Aliás, eu estou com uma blusa, né? Toda, né, disponível com um detalhe oriental. Já está aparecendo o slide aí, mãe? Não, para mim não. Peraí. Para mim estava ok, Ivana. Estava? Ah, então eu vou retornar, porque eu interrompi. Então eu vou retornar. Acho que sua mãe que não estava vendo, o pessoal estava vendo tranquilo. Então, gente, pronto, Apareceu? que agora entrou para mim aqui. Tá aqui. Então, eu vou desligar meu áudio para ficar... Então, gente, estão vendo aí a capa do livro, né? Logo no comecinho. Essa nossa aula ela é muito, muito importante. Vocês estão vendo aí uma moça muito linda, uma cigana, se apresentando na frente da linha do Oriente na Umbanda, mas não é apenas o povo cigano que está presente na linha do Oriente, tá? Existe uma infinidade de espíritos que trabalham nessa linha e trazem, assim, uma importância muito grande de fortalecimento para este nosso trabalho. Então, vamos passar para a próxima parte, para o próximo slide. Eu trago aí agora a legião dos indianos. Eu disse que existe uma gama de espíritos e uma parte deles está relacionada com a legião dos indianos, que é composta por antigos sacerdotes indianos, mestres iniciados no Vedanta Sadhus, tem como mentor o pai Zartu. Então, essa linha ela é toda voltada para o trabalho de cura. E dentro dela nós temos os mestres, nós temos aqueles espíritos que, numa linha, numa apresentação sutil, trazem a cura, o equilíbrio para grande parte da humanidade. E eles estão dentro dessa, como é que diz assim, do hinduísmo, certo? Então, o que é o hinduísmo? É a denominação das várias formas religiosas da Índia, engendradas a partir dos Vedas, que são os textos sagrados.
caracteriza-se por imensa diversidade e capacidade de absorver novas expressões religiosas e pelo desapego, que é um bom caminho e boa conduta. Tem suas raízes há 4.500 anos, nas remotas tradições e nas várias tendências dos primeiros habitantes do Vale do Rio Indo, de cultura dravídica, religiosa e oral. A mistura dessas tendências, dessa tradição oral, formou a cultura e a religião védica, permeada de deuses e deusas que conduzem à trindade Brahma, que tem a ver com a criação, Vishnu, que é a preservação, e Shiva, que corresponde ao elemento destruição, que são um só. É como no catolicismo, que nós temos a trindade. Tá? Na trindade do cristianismo, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já nessa cultura, nessa religião, né, védica, nós temos também a trindade Brahma. A trindade Brahma, que é a criação, é como sendo Deus, Vishnu, preservação, e Shiva, destruição, que são um só, assumindo diferentes denominações. Os deuses se manifestam em avatares e descendidos quando aparecem na Terra. Então, são espíritos que também trabalham na corrente oriental de cura, mas o que eu quero chamar a atenção, que assim como nessa tríade, nessa trindade, a gente pode ver Shiva e relacionando a destruição, alguém pode dizer, mas como em um trabalho de cura tem a ver um Deus chamado Shiva, que é responsável pela destruição? Então, destruição de quê? É a pergunta que eu estou fazendo para que, ao final da aula, durante as perguntas, vocês tenham argumento, segurança, para que a gente possa discutir um pouco mais. Tá bom? Qual é a função de Shiva quando se diz assim, destruição? Para algumas pessoas, Shiva, inclusive, é visto como Exu, que ficam nas entradas das portas, nas casas na Índia, daqueles que são seguidores. Então, para que lá na frente a gente possa debater um pouquinho. Vamos passando. Desse grupo, também nós temos Ramatiz, mas não é Ramatiz, meu gato, é o espírito que a gente vai estudar agora. Quem é Ramatiz? É um dos mais notáveis integrantes da Legião dos Indianos. Tá? Então, Ramatiz faz parte do grupo dos indianos. É um espírito muito experiente nas lides reencarnacionistas. Foi adepto da tradição de Rama. Rama também é um deus, que lá na frente a gente vai ver. Viveu na Indochina no século X e foi instrutor em um dos santuários iniciáticos indianos. Então, Ramatiz era um mestre, um professor, tá? Onde ele era conhecido como Chame Siri Ramatiz. Ele, Ramatiz, é muito visto no kardecismo. Nós temos inúmeros livros escritos através do espírito de Ramatiz e que traz também um conteúdo todo voltado para a cura. Então, até agora, vocês já viram 2 grandes integrantes dos indianos. Mãe, Flávio está pedindo para voltar para o slide 2, que ele não conseguiu acompanhar.
Para o E aí, 2. enquanto ele dá uma lida, Rafael está perguntando: a destruição daria origem à renovação, mãe? Mestre Sim, Ramatiz. sim. No caso de Shiva, Shiva é visto como um deus indiano, não é aquele que tem o formato de elefante, que tem aquela tromba, né? Ele é visto como destruidor do mal, da maldade. Então, se a gente traz para o nosso conteúdo de Umbanda, a gente pode enxergá-lo como um Exu, né? Porque Exu destrói. Mas destrói o quê? As magias negativas. Pode passar aí, Dona, já abriu a tela. Obrigada. Isso a gente pode depois, né, vir debater. Um outro espírito que trabalha na Umbanda também, que vem da linha dos indianos, é o caboclo pena de pavão. Esse caboclo, tá? É da legião dos indianos que trabalha com as forças espirituais de origem indiana, regido pelo mistério Oxóssi. Olha a importância, né? A pena que você vê na cabeça dele é uma pena de pavão. Por isso que ele é conhecido como caboclo pena de pavão. A pena é um símbolo do saber, do conhecimento, da doutrina, né? As matas do Pai Oxóssi representam também o conhecimento, representam o equilíbrio, porque o equilíbrio só chega através do conhecimento. O pavão é um animal venerado na Índia, porque suas penas têm as cores do arco-íris, símbolo de Oxumaré, que é o orixá do amor. E dentro da pena, né, a circunferência azul, no centro da pena do pavão, representa o cosmos. Olhe quanto ensinamento, quanto conhecimento dentro de um caboclo, que a gente pode ver a questão do equilíbrio, a questão do conhecimento, que ele vem na linha de Oxóssi, mas ele está trabalhando dentro da corrente oriental de cura. É um caboclo de cura, mas que ele vem ancorado em Oxóssi e em Oxumaré, né? Que é o que diz aí, que por quê? Porque Oxóssi é o senhor do equilíbrio, né? E Oxumaré, do amor. E através do amor e do equilíbrio, do conhecimento de Oxóssi, se chega à cura. Porque, às vezes, o médium ou o consulente, ele está doente, mas nem ele tem o devido conhecimento do porquê ele adquiriu aquela doença, né? Ele nem sabe que foi devido à falta de conhecimento dele que ele se integrou ou se misturou com energias que acabou trazendo uma doença ou um desequilíbrio, que doença também é desequilíbrio para o corpo dele. Então, através do conhecimento do caboclo, que vai enxergar aquele tipo de doença, o caboclo vai trabalhar, vai movimentar as energias do cosmos para trazer a cura. Porque o caboclo pena de pavão, que carrega essa pena, na sua pena tem essa parte que é um círculo azul representando o cosmos. Suas atribuições na doutrina do ritual da Umbanda Sagrada são as de velar pelo conhecimento
nos 7 sentidos da vida. Não são 7 linhas de Umbanda? E cuidar das ideias, renovando-os sempre. Todo caboclo que responde pelo nome simbólico, pena de pavão, é um doutrinador, renovador do conhecimento, do amor, do saber e das ideias, desencadeando emoções e estimulando a fé. Então, às vezes, a gente está recebendo o atendimento de um caboclo que não necessariamente passou o nome, mas pode ser que seja o caboclo pena de pavão, e ele vai doutrinar você para que você enxergue aonde foi que você errou. Por quais caminhos você andou para acabar adoecendo. E, às vezes, a doença pode não ser do corpo físico, pode ser da alma. É importante a gente ter essa visão, esse conhecimento, caboclo por caboclo, que trabalha naquela linha, para que a gente compreenda a função dele. Porque, às vezes, a pessoa chega e diz assim, ora, o caboclo falou, não disse nada. Né? E o caboclo tentando doutrinar a pessoa, mas a pessoa só quer saber o que é que eu faço para meu marido voltar? Por que na minha casa está faltando feijão? Ela quer ouvir uma coisa, mas o que ela precisa é de outra. Né? Às vezes, ela está ali doente da alma e ela não sabe, mas ela só enxerga as necessidades físicas, né, que ela tem. Mudando aí. Temos também o caboclo sultão das matas. Em épocas passadas, esse caboclo foi um sultão. E ele é responsável na Umbanda pelos trabalhos de cura sobre a regência do orixá Oxóssi. Ele também vem, né, na vibração e na linha indiana para trabalhar. Mais um caboclo. Esse caboclo é muito presente nos seus trabalhos. E, diferente do caboclo pena de pavão, o sultão das matas, ele se identifica muito mais, ele dá o nome dele. Tá? Mas é um caboclo que as pessoas costumam dizer assim, é um caboclo cismado. Se caboclo não gosta de brincadeira, muito menos o caboclo sultão das matas. Porque ele, inclusive, exerce uma energia, uma força de um sultão. Passando. Agora nós temos os caboclos do fogo, que algumas pessoas nem sabiam que esse caboclo existia ou existe, tá? Em todos os seus graus, os caboclos do fogo, eles estão assentados no campo da magia. Eles foram magos, adoradores de Agni, na Índia, ou de Tupã, no Brasil. Agni e o trono da justiça divina, Xangô, são a mesma divindade planetária, adaptada a 2 povos, 2 culturas e 2 formas de adoração do fogo. Então, esse caboclo, ele, digamos assim, é um caboclo de Xangô, caboclo do fogo. Os caboclos do fogo são irradiadores de energia ígnea, são justos, ajuizados e de procedimentos retos. Então, não adianta ninguém pedir algo errado que vai levar um sapé caiaiá, como dizia minha mãe. Tá? São justiceiros, judiciosos, aparando as imperfeições e estimulando o senso da justiça e equilíbrio. São evocados para devolver o equilíbrio e a razão aos seres e aos procedimentos desequilibrados e emocionados.
Olhe quanta informação a gente está tendo e não pode desperdiçar. Então, esse caboclo, ele é um caboclo, né, da linha da fé, da justiça, porque ele tem o seu amparo, o seu ancoramento em Xangô, que é um orixá. Então, Agni na Índia ou Tupã no Brasil. Agni é o trono da justiça divina, que é Xangô também. Então, a mesma coisa, Agni e Xangô. Agni na Índia, Xangô no Brasil. Passando. Mãe, então, Sil está perguntando se esse caboclo é chamado de pinga-fogo também. Não, não. Pinga-fogo é outro, é um Exu. Existe o Exu pinga-fogo. Aí nós vimos o quê? Caboclo do fogo. Ok. E aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre as navegações, que é para que vocês possam entender como foi que essas energias chegaram até o Brasil, para que hoje a gente possa estar trabalhando, né? Então, as navegações. As caravelas lusitanas, por mais de 4 séculos, partindo de Goa, Índia Portuguesa, faziam escala em Salvador e outros portos brasileiros, antes de chegar a Lisboa. Então, passava aqui, né? Saía da Índia, vinha para o Brasil, para do Brasil ir para Portugal, para Lisboa. Faziam escala em Salvador e outros portos brasileiros antes de chegar a Lisboa. Dessas embarcações, além das lendárias especiarias, quais eram as especiarias? Cravo, que até chama cravo da Índia, né? Cravo, canela e muitas outras, né? Incêncios, eram trazidos da Índia, né? Que lá é o lugar onde tem muitas especiarias. Aqui aportavam indianos com nomes e sobrenomes portugueses, como os escravos africanos foram obrigados a trocar seus nomes originais. E muitos se radicaram por aqui, mesclando-se incólumes à população. Então, muitos que vieram dentro desses navios já vinham com nomes diferentes, porque eram batizados pelos portugueses. E aí já chegavam aqui e ficavam trazendo a sua cultura, né? A Índia paira misteriosamente sobre o Brasil. Esta relação, ainda pouco mapeada, aflora em nossa cultura popular por meio de fenômenos como a Sociedade de Filhos de Gandhi, né? Que tem a ver com indianos, né? Aqui em Salvador. O grande cineasta Gofredo da Silva Teles abordou esse tema em um vídeo chamado Brasilíndia. Então, depois, quem quiser procurar esse vídeo para ver pela internet. E só o fato de a gente lembrar de Gandhi, dos filhos de Gandhi, que tem no Pelourinho, e que sai aquele tapete branco, né, da paz, e que a gente se reporta o tempo todo a Gandhi, a gente já tem a certeza de que, para que tivesse essa representatividade, os indianos vieram e se estabeleceram aqui, em Salvador, no Brasil. Mãe, Isabela e Eneira estão pedindo, por favor, para voltar para os slides Sultão das Matas, que elas não conseguiram visualizar. Não conseguiram visualizar. Sultão das Matas. Pode voltar. Né? Pronto, irmãs, deu para printar a tela?
Pronto, obrigada, Ivana. Pode passar. Agora a gente vai entrar, nós saímos agora, né, da Pessoal, temos legião. áudio e vídeo ligado, tá? Quem puder desligar, por favor. Desculpem. A gente vai sair agora da legião dos indianos e vamos entrar agora na legião dos árabes, tá? Vamos passar. Para a gente estudar a legião dos árabes, a gente vai precisar primeiro conhecer as religiões do Oriente Médio. Quais são essas religiões, né? O judaísmo, cristianismo e o islamismo, tá? São religiões monoteístas, também chamadas abrâmicas, porque vem de Abraão, né? Por sua fé no Deus único que seria revelado a Abraão, o primeiro dos patriarcas bíblicos. Então, lá no Oriente Médio, nós temos o judaísmo, nós temos o cristianismo, nós temos o islamismo. Vamos passar. Olha aí os símbolos do judaísmo, que é o primeiro que a gente vai estudar. E vamos passar. Judaísmo. O judaísmo está fundamentado em 3 pilares: a adoração, as boas ações e a Torá, que é o texto, né, religioso central, que eles utilizam para ter o conhecimento da sua fé. Essa religião tem como afirmação básica não fazer aos outros aquilo que lhe é detestável. O judaísmo está fundamentado no dodecágono, não é palavrão, viu? Que representa as 12 tribos de Israel, que, na verdade, simbolizam 12 divindades mistérios, com cada uma ocupando um vértice, o cruzamento do hexágono, ou da estrela de 6 pontas, conhecida como a estrela de Davi, e que para nós é a estrela da Umbanda, né? A estrela de 6 pontas. E não casualmente, os antigos intérpretes do judaísmo descreviam Yahvé, ou Jeová, como o Deus do fogo, cuja espada flamejante ou raios incandescidos dizimavam os exércitos dos inimigos de Israel. Todo mundo lembra que no filme Os 10 Mandamentos, Deus se apresenta como uma labareda de fogo conduzindo o povo pelo deserto. Tá? Então, se observarem bem certas passagens do Velho Testamento, verão em Yahvé, que para alguns é Javé, ou Jeová, né? Uma grande analogia com Orixá Xangô, senhor da justiça divina e do fogo. Porque Javé, ou Yahvé, ou Jeová, ele fazia justiça ao povo de Israel, né? Condenando, ou até muitas vezes indo contra os inimigos desse povo. E quem é que faz justiça? Na Umbanda, Xangô, que é o orixá da justiça, né? Então, senhor da justiça divina e do fogo, dos raios e da ira com os inimigos do seu império. Isso você pode encontrar no livro que é de Rubens Saraceni, o nome é Tratado Geral da Umbanda, da editora Madras. Por isso que eu falei, gente, da importância desse livro. Livro muito bom. Vamos passando. Então, a gente estudou o judaísmo, né? Agora a gente vai ver caboclo que está relacionado com o judaísmo. Então, na falange, cacique Jacó. Na falange do caboclo cobra coral,
apresenta-se o cacique Jacó. É regido pelo orixá Oxóssi e atua na irradiação de Xangô e Omolu, pois se mostra com as cores branca, verde, vermelha e preta, característica destes orixás. Então, de cada um ele pegou uma cor. É entidade de cura e, apesar de fazer parte da falange do caboclo cobra coral, apresenta-se com o nome hebreu e traz a cobra de Oxumaré. Jacó não é um nome bíblico? Hebreu? Vamos lá. E nós temos o pai Jacó, que na Umbanda destacamos como entidades de origem judaicas, o pai Jacó do Oriente e o cacique Jacó, os dois. Pai Jacó do Oriente também se apresenta na legião dos médicos, sábios, curadores e xamãs. Quanta informação, né? Aí agora vamos passar para a segunda religião, que é o cristianismo. O cristianismo é um conjunto de religiões cristãs divididas em 3 ramos. O catolicismo, que tem o catolicismo anglicano e brasileiro e ortodoxo, de ritos orientais. E protestantismo, batista, presbiteriano, pentecostais, né? Não. Batistas e presbiterianos. Quando parte para os pentecostais, são Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Deus é Amor. E neopentecostal, que tem a Igreja Universal, tem a Igreja Mundial do Poder de Deus e tem a Igreja Quadrangular. A atuação do cristianismo, né? A atuação dos espíritos surgem. Com a atuação dos espíritos, surgem outros segmentos religiosos que atuam também fundamentados nas crenças espíritas, usando o dom mediúnico para ajudar o próximo. Que aí a gente já vai entrar no outro slide que fala de Kardec. Aí a gente tem nesse slide seguinte aí, a continuação, que o cristianismo tem como líder e fundador Jesus Cristo, cuja figura é conhecida por todos e sua filosofia de vida muito utilizada no Ocidente, como base para fundamentar as instituições religiosas estabelecidas no Ocidente e no Oriente. Então, Jesus, tanto é da banda do Ocidente quanto do Oriente. E dentro do cristianismo surge uma vertente diferente, que é o espiritismo, fundado por Allan Kardec. E a partir desse novo modo de viver o cristianismo, que é acreditando na reencarnação. Daí, dessa parte, surge quem? A Umbanda. E a Umbanda, ela nos traz quem? O Caboclo das 7 Encruzilhadas, que fundou a Umbanda dentro da onde? De um centro espírita. Então, na Umbanda, muitas entidades em encarnações passadas tiveram uma relação com o catolicismo, a exemplo do Caboclo das 7 Encruzilhadas, fundador espiritual da Umbanda. Na época da Inquisição, foi o padre quem? Malagrida, perseguido pela própria Igreja Católica Romana, devido à sua vidência e paranormalidade. Olha a ligação. Aí a gente tem um caboclo que, em vidas anteriores, foi padre católico cristão. Aí a gente entra no cristianismo. Não é importante, gente, saber tudo isso aí? Aqui a gente encerra porque é muita informação, né?
Espero que vocês tenham bebido muita água de É conhecimento. muita informação para a gente processar, impressionante. Pois é. Realmente é um livro que a gente precisa ler para compreender, né, os detalhes, Sim, inclusive os detalhes dessas ligações que a senhora trouxe aqui para a gente. É realmente sim. muito interessante. Pois é. Mãe, Então, assim, Lore, olhe, eu não estou na metade do livro. Lore Eu não perguntou estou. aqui, mãe, Sim. como se deu a conexão ou ligação de Gandhi com religiões de matriz afro? Vocês sabem que aqui aconteceu aquela grande mistura de povos. Porque como vocês viram lá, que nas navegações, nas grandes navegações, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nessas grandes navegações, não era só indianos que aportavam aqui, não eram também os negros africanos? E quantos negros se encontraram com os indianos? E as culturas foram compartilhadas. Esses conhecimentos. Foi assim que se deu. Dentro das grandes fazendas, né? Onde eles viviam e trabalhavam. Cada um à sua maneira, à sua forma. Sofrendo, mas no momento raro de descanso, eles compartilhavam a sua fé. Por isso que a religião de cultura africana, ela carrega um conhecimento, uma bagagem muito grande. Porque, como você viu aí, olhe só nesse pedacinho. 3 grandes religiões. O judaísmo, né? O cristianismo, só aí, ó, abarcou o mundo. Mariana está perguntando, mãe, de que inquisição histórica se deu a Umbanda? Em que, Inquisição histórica se deu a Umbanda. olha, a Umbanda, ela foi trazida ao plano físico através do Caboclo das Sete Encruzilhadas para se estabelecer no plano físico. Mas a Umbanda, ela já existia no plano espiritual há muito tempo. Então, eu depois posso passar um livro onde você vai degustar todo esse conhecimento para você mesmo analisar. Porque eles não trazem essa informação, digamos assim, foi nessa época, nessa Inquisição. Lore está perguntando, na Umbanda esotérica, nós fazemos sincretismo com energias, deuses hindus, como, por exemplo, Oxum e Cauim? Sincretismo. Bom, Kuan Yin, a gente sincretiza muitas vezes com a Nossa Senhora dos Católicos, que é a deusa do amor, da compaixão. Nós também podemos associá-la ao Oxum, a Iemanjá, porque são deusas mães de amor, e por aí vai. O sincretismo, ele é feito por nós para facilitar. Está explicado? Sim, Fátima falou que tem um material no site da FUCA que conta um pouco da história da Umbanda, lá no Sim. início. Sim, Laura disse que entendeu. Mais perguntas? Por enquanto, não, mãe. Eu acho que ainda tem gente assustado, né? Muita informação. Com as informações. Deve ter gente correndo até agora. Porque, gente, assim, eu fiz questão de trazer
né, esse conhecimento, e olha que semana que vem a gente dá continuidade a esse mesmo livro. Então, se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar esse material já na sala de aula do Google, para que vocês possam ler, reler, para que vocês possam acompanhar com mais segurança semana que vem. Até que a Harold possa colocar lá no site. Ok, eu vou disponibilizar aqui agora no chat, gente, o código da sala do Google, para quem ainda não tem, tá bom? Então, gente, nossa aula vai ficar por aqui, Não tem perguntas? Em 44 minutos a gente acabou a aula e tá Tem todo mundo pergunta calado? aí, mãe, de Michele. Hein? Tem Michele perguntou aqui. Tá com delay aqui. Então, obrigada, Neto. Então, a Umbanda foi fundada por uma entidade, um caboclo como a linha do Oriente. Daí a importância da linha do Oriente na Umbanda? Também. Né? Porque o que é Umbanda? A manifestação do espírito para a prática da caridade. E o que é a linha do Oriente na Umbanda? É a linha mais importante que tem, ao meu ver, porque ela trata justamente do equilíbrio, da cura. E não é simplesmente da cura do corpo físico, mas do corpo mental, do corpo espiritual. Que é o corpo que vai continuar existindo. O corpo físico, ele vai ficar na terra. Ele vai ser destruído pelos vermes. Tu és pó e ao pó retornarás. Mas o corpo mental e o corpo espiritual, esse corpo se integram e vão seguir caminho. E ele precisa ir, no mínimo, em estado que possa, chegando lá, acabar de se cuidar dele para que ele possa retomar os seus trabalhos, porque o espírito não para de trabalhar. Então, essa linha é mais importante, porque é que vai cuidar. Ninguém vai para a sala do Oriente dizer que está com fome, né? Que está com isso, com aquilo, não. Ou vai dizer que está obsediado, né? Ou vai dizer que está em desequilíbrio, ou que está isso, está aquilo, menos corpo físico. Dificilmente alguém vai porque está com a dor na perna, dificilmente alguém vai porque está tendo uma outra questão física. Vai, porque quer uma massagem, o caboclo mandou, o preto velho mandou, mas a maioria é porque está obsediado, está tendo enxaqueca, e essa enxaqueca está relacionada às influências espirituais, e por aí vai. Que esse é o papel da Umbanda. Mãe, está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito da nossa religião. Sim. Eu sempre percebi que a Umbanda é uma religião que respeita e acolhe pessoas de vários credos. Sim. Inclusive, a gente, às vezes, recebe protestantes, pessoas católicas, ou de outras candomblecistas, enfim, espíritas. Então, é uma religião que presta um serviço, um apoio espiritual a qualquer tipo de ser que segue outra crença. Sim. E eu acho que a gente aprendendo com os guias sobre essa herança tão diversa, sim, que esses guias utilizam o conhecimento de outras religiões, aquilo que foi positivo nessas religiões, nas vidas passadas, sim, eles trazem como legado e utilizam no trabalho de Umbanda. Como a cura, né, que se processa através das ervas, que se processa sim, através da energia cósmica, esse conhecimento. Então, a gente vê que, por exemplo, um dia eu fui pesquisar um símbolo que aparecia no pontificado de uma pombagira. Sim. Porque eu não tinha nenhuma informação sobre ela, e esse símbolo é o símbolo do islamismo. Olha.
o principal símbolo do ponto é o símbolo do islamismo. E quando eu fui buscar a origem desse símbolo, dizia que era anterior ao islamismo. Ó, Esse símbolo era usado por grupos pagãos que adoravam o cosmo, adoravam a lua. E aí eu fui percebendo que assim as religiões também vão agregando símbolos que carregam energia, sim. e a gente pode aprender muito, né? Se a gente Nada mais é do que o sincretismo. É verdade, exatamente. Esse sincretismo que nós ainda temos muito preconceito com ele, Sim. né? Por conta do povo negro ter sido negado o direito deles cultuarem, né? Sim. Os orixás, e eles terem usado, associado os santos a esse culto aos orixás. Então, isso ficou um pouco... ficou como um símbolo também da escravidão. Mas, na verdade, se a gente for avançando e deixar essa parte moral de fora, a gente vai perceber que o sincretismo é uma releitura de conceitos espirituais, de conhecimentos, e a gente pode crescer com isso. Com certeza. Você foi longe aí, viu? Gostei. Então, a senhora levou a mesmo. gente para o Oriente e depois voltou, né? Levou a gente para o mundo árabe. E é incrível isso, né? Então, assim, é muito, muito, muito importante a gente fazer essa releitura, né? Porque a gente, às vezes, a entidade risca o ponto, você não está nem aí para querer saber o simbolismo, o significado, não lhe diz respeito, você não presta atenção naquilo que a entidade atrai nos atendimentos, qual é a frequência de determinadas situações. É um trabalho pelo trabalho e acabou. Mas precisa ser muito mais do que isso. Porque tem um porquê por trás de tudo isso. E, gente, o que vem pela frente nesse pequeno livro é algo assim, vocês vão ver a questão das rezadeiras. Olha quanta coisa que faz parte do grupo da linha do Oriente. Quando eu incorporei a rezadeira pela primeira vez na São Martins, eu morri de vergonha, eu fui para casa desesperada, porque eu dizia, meu Deus, eu estou ficando maluca, que eu nunca vi se falar que alguém incorporou uma rezadeira, e eu fiquei desesperada. E eu precisei aguardar uns 3 anos para eu ter essa informação de que, quando eu fui lá em São Paulo, que Rubens Saraceni me falou das rezadeiras, foi que meu coração se acalmou. Porque eu dizia, minha mãe era rezadeira. Eu vi um monte de rezadeiras quando eu era pequena, que inclusive me rezavam. E rezavam minha família, os vizinhos. Então, como é que eu estou incorporando uma rezadeira para trabalhar no terreiro? Eu nunca vi isso. Eu sempre vi caboclo preto velho. Nunca vi rezadeira e outros. Então, a gente precisa dedicar o nosso tempo aos estudos, ao aprendizado, a esse conhecimento, que é riquíssimo, e que jamais alguém vai conseguir destronar nossa fé, se a gente tiver uma base sólida, concreta. Exatamente. Tá? Muita gente ainda consegue tirar as pessoas da sua fé porque elas não têm base, não se dedicam aos estudos. Então, hoje ela é católica, amanhã é evangélica, daqui a pouco não é mais, e fica andando igual uma folha seca, sendo levada pelo vento. Vamos ter sabedoria e dedicação que vai enriquecer o nosso espírito. E o saber vai com seu dono quando a gente parte. A gente passa, ele aumenta. Cada vez que a gente compartilha, ele vai aumentando. Né?
e quando a gente partir daqui, a gente leva. É a única coisa que vai. Isso. Mais alguma dúvida? Hein, mãe? Fale, mãe. Fale já. Não, só, eu ia falar as perguntas só, mas pode falar, Tati, tem umas perguntas aqui no canto. Não, é isso. A gente percebe que nossa Umbanda, nossa religião novinha, Sim. Né? De um século e pouquinho, olha aí como ela é profunda. Pois é. Quanto conhecimento ela traz, né? Desde da forma como se usa a magia, até a roupagem espiritual e a origem dos guias, né? Sim. É muita coisa para a gente aprender mesmo. Muita coisa. Mãe Vilma está perguntando qual é o livro. Pediu para a senhora mostrar de novo o livro, por favor. Na capa do estudo desse nosso, a linha do Oriente na Umbanda, eu botei a foto da capa. Bom, Ju está falando que é bom ler o conteúdo antes, né? Para assimilar melhor, com muita informação. Ivana está perguntando por que a senhora escolheu a linha esotérica para trabalhar. Justamente por causa dessa riqueza. Porque tem outras linhas que elas não se dedicam à cura, ao trabalho de cura. Muitas umbandas por aí, a preocupação do trabalho é só Caboclo, Preto Velho, Exu e Pombagira. E eu, desde o início, o nosso trabalho começou com o trabalho de cura. Como eu sempre fui voltada a fazer curso de reiki, de cristais, de ervas, eu sempre gostei dessa mística, do conhecimento místico de cura. Mãe, Sim. A senhora também falou do livro Tratado Geral de Umbanda, né, de Rubens Saraceni? Foi sim. Então, esses dois que a gente vai estudar para a próxima aula... A gente ainda vai estudar na próxima aula a linha do Oriente na Umbanda. Eu acredito que ainda dá para ter 2 aulas com esse livro, porque é muito denso. Se eu botar muito conteúdo, vai atrapalhar. Vocês viram que essas primeiras páginas já vendeu tanta coisa, imagine o que ainda vem pela frente. Rafael colocou aqui, mas as rezadeiras não curam os males do espírito com as rezas? Cura com amor? É cura, né, mãe? Cura. Elas curam o corpo e curam a alma também, né? Virgínia colocou aqui, mãe, por que as rezas não são pesadas com mais frequência, com mais frequência? Porque normalmente apenas uma pessoa é escolhida para aprender o saber das rezas. Olha, muitas rezadeiras, elas têm e tinham muito medo da forma que as pessoas fariam uso desse conhecimento, desse ensinamento. Então, assim, por exemplo, a mãe de Zefira, ela me chamou diversas vezes para eu ir conversar com ela, me passou ensinamentos, rezas, minha mãe também, mas a preocupação delas era: olha, minha filha, reza não se cobra. Então, a preocupação é essa. Então, muita gente não compartilhou esse conhecimento com medo de cair em mãos erradas. E aí não tem isso de que apenas passa para uma pessoa, não. Várias pessoas poderão aprender as rezas. Eu vi até há pouco tempo uma crítica no Face, porque estava tendo curso de reza. Venha ser uma rezadeira. Participe do curso de rezas das antigas rezas, que curavam crianças, não sei o quê, bambambam. Aí botou lá um valor alto. E aí uma pessoa entrou e disse assim: que saudade daquele tempo que a reza era passada com muito amor e fazia a escolha certa de quem aprender. Eu vi aquilo ali assim, eu tive vergonha no lugar da pessoa que botou.
Porque o que foi que aquela pessoa entendeu? Que para aprender a rezar, o preço que estava sendo cobrado já era aquele, então a pessoa que aprendesse era capaz de querer cobrar para rezar. É. Vi colocou aqui, o conhecimento do bem não poderia ser divulgado com mais abertura, visto que o bem precisa ser difundido? Virgínia. São poucas as pessoas que querem aprender. Tem gente que acha que um tempo desse que a gente está aqui é tempo perdido. Ah, não vou perder meu tempo com isso. Ah, não vou entrar na sala. Quantos médiuns nós temos na casa? Vocês já viram aí quantas pessoas estão online? 51. A gente poderia ter muito mais, né? 30%. 30%, mais ou Pois menos. é. E olhe que, assim, não é que as pessoas não saibam entrar na internet, não saibam, porque poderiam pedir ajuda, mas tem gente que não está aí porque não acha que seja importante. Não acha que seja fundamental para a sua evolução, para o seu crescimento e para o seu aprendizado. Porque quando você aprende, o seu trabalho vai ter uma qualidade maior dentro do terreiro. Ivana está perguntando, mãe, existem vovôs e vovós do Oriente também? Seu Marivaldo, seu áudio está desligado, por isso que você está falando e mãe não está te respondendo. Estou ouvindo só aí querendo falar com mãe. Clica nesse microfonezinho, essa bolinha vermelha aí, seu Marivaldo, que está na sua tela, no seu celular, que aí abre o seu áudio. Ele está aqui falando, mãe, e a senhora não está conseguindo ouvir. Não ouço porque está fechado. Está desligado. Então, a Ivana perguntou se existem vovôs e vovós no Oriente também. Existem, sim. A gente vai ver aqui. Neto botou aqui, ser rezadeira é um dom dado pela espiritualidade, né, mãe? Como a senhora disse, o telefone toca de lá para cá. Assim eu creio. Com certeza. É um dom, e esse dom pode ser aperfeiçoado através do aprendizado. Se você, assim, tiver disposto a ganhar o tempo, não é perder tempo, ganhar o tempo lendo um livro, assistindo às aulas, discutindo sobre o assunto, rezando, pedindo iluminação à espiritualidade, para aprender mais. Ivan está perguntando se rezadeiras e benzedeiras são coisas distintas. A mesma coisa. Eu vou abrir o áudio do seu Marivaldo para ele poder falar. Eu acho que ele não está acertando abrir o áudio. Tá. Então, assim, a gente poderia ter um número muito mais expressivo de pessoas estudando, aprendendo, se dedicando. E aí, assim, nós temos a aula de segunda-feira, a frequência não passa de 25, 30. Agora que está aumentando, né, para 30. Mas, assim, tem dias que é bem menos, né? Quarta-feira, a mesma coisa. Eu acho que a gente poderia ter uma frequência maior, né? Porque é aprendizado. Gente, ao invés de a gente ter que pegar um ônibus ou um carro para irmos a um centro espírita estudar o livro dos médiuns, vocês estão tendo a possibilidade de, dentro de suas casas, no seu momento, estar assistindo uma aula sobre o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, e estão perdendo tempo. Gente, olha, a conversa rende tanto que a gente entra em outros assuntos, está sendo muito enriquecedor. Então, quem não está participando só está tendo perdas. Pois não, seu Marivaldo? Não consegui desbloquear, não. Acho que ele caiu, mãe. Acho que ele caiu, saiu da sala, infelizmente. Tá. Foi apertar algum botão lá errado. Acho que ele tentou e acabou se derrubando. Mais alguém? Vilma está perguntando qual os dias das aulas que ela gostaria de assistir. Quem? A gente tem segunda, Vilma, a gente tem segunda às 8 horas, quarta-feira também às 20 horas e sábado. Segunda-feira agora a gente é o Livro dos Médiuns, a gente tem convidada na externa. Quarta-feira, Livro dos Espíritos, e sábado é encontro com mãe, todas as 2 horas, 14 horas.
Aí é só falar com Ivana ou comigo, que aí a gente, caso você não esteja cadastrada na sala, aí você passa seu e-mail, que aí eu coloco você nos 2 grupos, tá bom? Que aí você vai receber na sua agenda do Google, 10 minutos antes de começar a aula, você recebe um e-mail. É só entrar no seu e-mail que você entra na sala da gente. E eu quero aproveitar para convidar todos para participarem no dia 11, né? 11, agora, próxima semana, de um encontro online, né? Que vai ser pelo Facebook, né? Vai ser uma live. Eu e Frei Moisés iremos falar sobre o Reiki, tá? As terapias complementares em tempos de pandemia. Então, o Reiki e outras terapias, só que a gente vai se deter mais no Reiki, que é uma ferramenta que a gente trabalha com cursos. Nós falaremos sobre o Reiki em tempos de pandemia. Muita gente tem se beneficiado do Reiki. E aí nós queremos fazer esse debate, esse encontro, que vai ser na quinta-feira, às 20 horas. Eu gostaria de contar com a presença de todos. Mais alguém? Acho que por aqui, sem perguntas. Mais alguma pergunta, gente? Fátima falou que está colada. Pronto. Então, gente, um beijo no coração. Tem gente correndo até agora do conteúdo que se assustou. E aí, gente, próxima semana, sábado, às 14 horas, estaremos de novo aqui dando continuidade a esse ensinamento que é lindo, que é maravilhoso e que só nos enriquece. Terça-feira, a gente que passou agora de falar, terça-feira a gente continua o seminário sobre o perispírito. Foi muito boa a aula da feira passada. Da frequência, né? Foi muito boa. Então, assim, a gente acordou que a gente vai dar certificado. Então, quem perdeu a primeira aula, mas mesmo assim quiser assistir as demais aulas, pode assistir sem problema nenhum, só que não vai receber o certificado, porque a frequência tem que ser 100%, né, mãe, para poder dar o certificado. Mas quem quiser participar, é só pedir para a gente o link também, que a gente coloca para vocês, ou então manda o e-mail. Mas é bom conhecimento, né, mãe? Certificado não dá mais. A gente já fechou a lista, certificado, basta você... Também às 20 horas. Basta vocês clicarem aí nesse botãozinho vermelho, que vai fechar o áudio. Clica na câmera, vai fechar o vídeo, e vocês colocam o fone de ouvido. Gente, olha, pode lavar roupa, fazer comida, limpar a casa, tá limpando e tá ouvindo, ó, beleza. Então, assim, não perca essa oportunidade. Ninguém sabe o porquê isso está acontecendo no planeta, essa pandemia. Oportunidade como essa, talvez a gente não tenha mais. E aí? Aproveite. Não deixe. O seminário de perispírito está muito bom. Quase muito não acaba terça-feira, quase vira à noite. Rendeu. Que rendeu. É um convidado muito especial, Rodrigo Boaventura, que ele leu muito sobre o perispírito, está trazendo todo o conhecimento dele para a gente. Então, quem quiser participar, entre em contato comigo, com Ivana, nos nossos grupos, que aí a gente coloca vocês no seminário, tá bom? Tá muito bom o seminário. E, claro, a gente quer sugestões para os próximos, né? Então, tem um link também que a gente está disponibilizando para que vocês deem sugestões para novos cursos, né, mãe? Porque agora a FUCA EAD bombando. Bombando, fazendo sucesso. E você não paga nada por isso. Verdade. 2 pessoas já deram e-mail aqui, já se faltou uma só, Nayane. Nayane, se quiser colocar seu e-mail aí. Quero agradecer, um beijo no coração, bom final de semana, descansem, quem trabalha, segunda-feira, que vocês possam ter uma semana de muita paz, muito próspera. E até a próxima semana, segunda-feira, com o nosso curso do Livro dos Médiuns. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Essa aula foi gravada, tá? E será disponibilizada na sala do Google Confere nos Caminhos de Aruana. Abraço a todos, bom final de semana.